Graça e paz, amados irmãos. Graças a Deus, estamos mais uma vez, mais uma semana, para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada. Sou Tenório Cavalcante, dirigente da Escola Bíblica da Congregação Cajueiro, da Igreja Rede Esperança, no campo de São José da Coroa Grande, campo liderado pelo pastor Jadiael Rocha. E antes de iniciar, pedimos a você que se inscreva em nosso canal Teologando Esperança, traz conteúdo da teologia cristã e agora com o quadro Escola Bíblica Cristã. E antes de iniciar a nossa escola, queremos também apresentar a vocês, nós estamos com a campanha para arrecadação de Bíblias Sagradas para distribuir para as comunidades carentes. Nós fazemos parte de algumas comunidades carentes, onde pessoas não têm condições de comprar uma Bíblia. E essas Bíblias são distribuídas no discipulado que nós realizamos, ensinando nossos alunos. Sem mais delongas, vamos agora adentrar a 5ª lição do 4º trimestre. E antes disso, peço a você que se inscreva no canal Teologando Esperança. Se inscreve, ativa o sininho, dessa forma você vai estar nos ajudando e incentivando para continuarmos trazendo conteúdos como estes. A 5ª lição do 4º trimestre, estamos falando sobre o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, e a 5ª lição que tem o tema Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Não iremos ler a leitura bíblica em classe, iremos apenas ler o texto áureo, verdade e prática, e após introduzir a lição. Texto áureo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Verdade prática, o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Nós temos 3 objetivos a alcançar com a lição de hoje. Primeiro objetivo é destacar a centralidade da pregação de Paulo, elencar as expressões chaves na doutrina de Paulo e pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Iremos ser simples, claro, o objetivo, e não iremos mais fazer trabalho de edição de vídeo, já iremos postar diretamente. Se a gente errar alguma palavra, a gente volta atrás, corrige, porque a questão da edição de vídeo demora muito, fica muito longo e a gente termina atrasando nas postagens. Então, se eu errar alguma palavra, irmãos, eu retorno, tá? E a gente continua. A introdução da mensagem de hoje, a gente vai introduzir, na introdução diz assim: Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi a sua mensagem principal. A gente deve deixar claro o objetivo do apóstolo Paulo em sua mensagem, e principalmente na lição de hoje, que é a 5ª lição, fala da mensagem do apóstolo Paulo. Então, quando Paulo ele aprende, Paulo ele tem a revelação de Cristo como Cristo, aquele Messias que estava sendo falado e já era falado pelos profetas do Antigo Testamento. Na lição 4, a lição anterior,
encerrou, né, o último tópico. Quem lembra do último tópico? O terceiro tópico da lição 4, o terceiro tópico falava sobre os 3 anos que Paulo passou no deserto da Arábia. Foi 3 anos de reflexão para refletir o que ele aprendeu, a forma que ele aprendeu, o que ele errou durante toda essa trajetória, defendendo apenas a fé judaica, zelando apenas a fé judaica e a fé mosaica de Moisés. E agora ele tem 3 anos no deserto para refletir. E aquele Saulo de Tarso que respirava a ameaça, esses anos que ele passou no deserto foram anos de aprendizagem, foram anos para refletir, anos para aprender com o Senhor. E eu acredito que foi nesses 3 anos que ele teve que sair de cena para que pelo menos aquela fama de Saulo de Tarso, uma fama que fazia ele respirava a ameaça, fazia o povo ter medo dele. Então ele precisava recuar. E vários homens da Bíblia Sagrada tiveram que primeiro, antes de iniciar o seu ministério, tiveram que conhecer o deserto. Moisés conheceu o deserto, Jesus conheceu o deserto, João Batista conheceu o deserto, Paulo conheceu o deserto. Vários homens primeiro tiveram que passar pelo deserto para depois começar o ministério. Não foi diferente com o apóstolo Paulo. Ele precisava desses anos. Nesses 3 anos, lá no deserto, eu acredito que foi lá onde ele teve a revelação de Jesus Cristo, em 2 Carta aos Coríntios, capítulo 12, quando ele diz que se no corpo ou fora do corpo não sabe, ele sabe que foi até o terceiro céu. É a segunda vez que ele está com Jesus, é a segunda vez que ele encontra com Jesus. Então, um grande privilégio. E quantos os outros apóstolos aprenderam com Jesus, né? Jesus desceu do céu para ensinar os outros apóstolos. E já Paulo foi diferente. Paulo foi até o terceiro céu, foi até o trono aprender diretamente com Jesus. E talvez essa visão que ele teve foi no período lá no deserto da Arábia, tá bom? Vamos lá para a centralidade da pregação. O ministério de pregação, Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo, como está escrito no livro de Gálatas, capítulo 1 e versículo 12. Gálatas, capítulo 1 e versículo 12. Acompanhe aí comigo, tá? Abra a Bíblia conosco e vamos ler Gálatas, capítulo 1 e versículo 12. Que diz assim, Gálatas 1 e 12. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo. Então ele recebe pela revelação de Cristo todas as instruções que ele devia ter para pregar o evangelho. Eu falei na sala anterior, na escola bíblica, onde faço parte, que Paulo, quando foi chamado por Cristo, não teve nenhum apóstolo, não foi apresentado por nenhum apóstolo estendeu as mãos sobre ele para confirmar, porque eu sempre digo que um homem não consagra
o homem confirma, vê que Deus é na vida de um escolhido e confirma, apresenta. Então, nem Pedro, nem Tiago, nem João apresentou Paulo. O único que apresentou Paulo foi Ananias, e Ananias não tinha cargo. A Bíblia diz que Ananias era um servo fiel. O cargo de Ananias era a fidelidade a Cristo. Tanto é que Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos não discutiram com Ananias. Recebeu a mensagem de Ananias acerca do que Deus havia falado sobre Paulo. Eu acho muito interessante você, professor, dizer a seus alunos que mais importante do que alguém, alguma pessoa, falar elogio ou dar testemunho sobre você, ou de crítica, ou elogio, o melhor mesmo é nós sabermos o que Deus pensa de nós, tá certo? Dando continuidade, ainda a gente já deu essa explicação nesse primeiro subtópico. A palavra da cruz é loucura, que é o segundo subtópico agora. A palavra da cruz é loucura da pregação. Em uma das cartas, Paulo fala, porque a palavra da cruz é loucura. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, como lemos em algumas lições anteriores, fala que todo pendurado no madeiro é maldito. Depois, Paulo, em Gálatas 3 e 13, confirma que Jesus, ele aprendeu, né? Jesus ensinou a ele, porque ele pensava de uma forma e Jesus ensinou de outra forma a ele. Enquanto ele estava na ignorância, ele dizia que todo pendurado no madeiro era maldito, porque havia e estava escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 21, e versículo 23. Então ele acreditava, como estava escrito, né? Todo pendurado no madeiro é maldito. E agora, quando ele se converte em Gálatas 3 e 13, ele fala que Cristo se fez maldição por nós. Então, do jeito que Paulo acreditava antes da sua conversão, os judeus e os gregos também ficaram difíceis de acreditar, porque a palavra da cruz é loucura para os judeus, é loucura para os gregos, porque um homem que é pendurado no madeiro, a lei de Moisés diz que é maldito. E a palavra da cruz é a palavra que Paulo está pregando. Então, para os filósofos e para os gregos, isso era impossível. Que, como fala aqui, acreditar que uma execução romana fosse a salvação da humanidade através de um homem pendurado na cruz, de um homem crucificado na cruz. Era muito difícil para os judeus, para os gregos. E Paulo, ele toma essa base. Por que toma essa base? Porque foi também aquilo que ele não acreditava. Aquilo que era difícil para Paulo entender. Quando ele entendeu a mensagem, ele quis repassar para os outros. Porque a dúvida dos judeus e dos gregos era a mesma dúvida que Paulo tinha antes do encontro pessoal com Cristo. E agora, ele toma por base e por iniciativa e como tema principal das suas mensagens, a cruz. Então, ele quer passar para os demais o que ele não entendia e agora ele está entendendo. Então, ele começa a dizer que a palavra da cruz é loucura para os judeus, para os gregos, como foi loucura para ele também. E ele só veio entender depois da convenção que ele não acreditava que o homem pendurado no madeiro
pudesse ser o Messias, o Salvador da humanidade. Agora, a gente observa que no terceiro subtópico do primeiro tópico, fala que para os judeus e gregos, a cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, porque os judeus sempre foi fanático, eu posso assim dizer, por sinais, por maravilhas. E apesar que Jesus fez muito, curou cego, curou manco, aleijado, paralítico, curou leprosos, Jesus fez muitos milagres. Jesus, em vida, quando estava aqui na terra, como homem, antes de sua crucificação, ele fez muitos milagres. E os judeus, ele já era acostumado pelo próprio Deus a ver milagre. O povo de Israel viu o mar se abrindo, as pragas caindo sobre o Egito, viu o Rio Jordão se abrindo. Então o povo de Israel já era acostumado a ver milagre. E por isso que Tomé, ele disse, eu só acredito vendo. É porque Tomé era judeu. E todo judeu queria ver sinais e maravilha. E a gente bate muito em Tomé, né? Porque, eita, seu crente Tomé, eita, não seja como Tomé. Só que Tomé, na época dos apóstolos, foi a prova viva, cabal, certeira de que Jesus ressuscitou. Porque quando ele disse, eu acredito vendo, só vendo e tocando, quando Jesus aparece a ele, que ele vê, e além de ver, ele toca, Jesus volta ao céu, mas ele continua apóstolo, Tomé continua pregando o evangelho. E quando alguém ia pregar e dizia, eu não acredito que esse Cristo ressuscitou, eu tenho certeza que os outros apóstolos, os outros irmãos diziam, ô Tomé, vem cá, tu não acreditava não, né? Conta para eles, o que é que tu fez? Aí Tomé disse, oxe, Jesus já ressuscitou, eu sou prova, eu vi, além de ver, eu fui lá, toquei nele. Então, Tomé era a prova cabal da ressurreição de Cristo, não é? Então, vamos agora, nesse texto, explicar que os judeus queriam sinais, assim como Tomé queria sinais, não é? Já os gregos desejavam argumentos filósofos, né? Filósofo, né? Queria argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Então, todos esses argumentos filosóficos, acreditado filosoficamente pelos gregos, os gregos já acostumados em sua filosofia, né, que quase não saía o filosófico aqui, mas tanta mensagem filosófica da época, onde a Grécia era o berço da filosofia, eles queriam que a palavra da cruz de Paulo fosse filosoficamente transmitida. Só que a palavra da cruz, ela não pode ser dada apenas por conhecimento humano. É algo sobrenatural. Expressões-chave na doutrina do apóstolo Paulo. Vamos agora para o segundo tópico. Expressões-chave na doutrina do apóstolo Paulo. Então, Paulo tinha a pregação, o evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo, evangelho de Cristo, conforme está escrito em Romanos capítulo 1 e versículo 16. Das 76 ocorrências da palavra evangelho no Novo Testamento, 54 vezes encontramos nas cartas de Paulo. E Jesus ordenou que fosse levada as boas novas para toda criatura, porque a palavra evangelho significa boa nova.
notícia boa. Então, Jesus, ele ordenou que o evangelho fosse entregue e fosse pregado a toda a criatura. E Paulo fez assim. E não por acaso identificava a sua pregação como o evangelho de Deus. O seu evangelho era a manifestação do poder de Deus. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Então, tanto é quando ele disse a Ananias, vai porque este, a palavra este, toda vez eu explico, a palavra este, para quem estuda o português, sabe que é tudo que está na mão. Se eu solto essa revista a uma distância, eu digo, aquela revista é minha. A revista está distante, mas ela continua sendo minha, está distante. Aquela revista é minha. Mas quando eu pego a revista com as minhas mãos, eu digo, esta revista é minha. Jesus estava dizendo a Ananias, Paulo está nas minhas mãos, já está sobre meus domínios. Vai porque este é. Ou seja, Jesus estava dizendo, olha, Ananias, este é agora salvo, este é liberto, este é meu. Em Gálatas 3:1, Paulo, ele prega Cristo crucificado. O que é que diz Gálatas 3:1? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Jesus está dizendo, Paulo está dizendo, Jesus não foi crucificado na frente de vocês? Vocês não viram? Eu não vi não, mas vocês viram. Então, já dá para perceber que Paulo está com a mensagem direta da crucificação. Em 1 carta aos Coríntios, capítulo 2, vamos lá para a primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 2. Que está escrito: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Paulo disse, eu não quis saber, nada me propôs entre vós, a não ser saber de Cristo crucificado. Então, Paulo tem uma pregação do evangelho, das boas novas. Paulo tem a pregação da crucificação, ele confirma a morte de Cristo. E Paulo tem a pregação do Cristo ressurreto, do Cristo que ressuscitou. Não há importância na morte de Cristo se Deus não tivesse o ressuscitado. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus se Jesus não houvesse ressuscitado. Então, crucificação e morte na pregação de todo pregador cristão deve ser as suas principais mensagens. O Evangelho de Cristo, o Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado. As boas novas de Jesus, Jesus como Cordeiro para limpar, perdoar o nosso pecado, e Jesus como vitorioso, que vai nos levar para morar com Ele. Assim como Ele ressuscitou, Ele nos ressuscitará nos últimos dias para ir morar com Ele. Essa mensagem que Paulo prega no terceiro tópico produz em nós 3 efeitos. Terceiro tópico, os efeitos da mensagem da cruz. A mensagem da cruz produz em nós 3 efeitos. Primeiro efeito, uma vida no poder de Deus. Você nota que Paulo é usado
por Jesus de forma grandiosa, curando enfermos, trazendo uma palavra poderosa. Até o lenço de Paulo curava. Esse é o primeiro efeito. É o poder de Deus que nos traz uma revelação. A cruz nos traz a revelação do poder de Deus. Primeiro efeito. Segundo efeito, nos traz humildade. Nos traz um aprendizado de humildade. A mensagem da cruz traz um aprendizado de humildade. Então, o primeiro efeito é uma vida de poder. Segundo efeito é o efeito da humildade. E essa vida de poder não é só para realizar milagres, mas o poder aqui é o poder libertador. Que o que você praticava antes de você conhecer Jesus, o que você fez anteriormente já não interessa, porque o poder do evangelho, o poder da cruz te libertou. Primeiro efeito é o poder. A cruz nos traz uma vida de poder de Deus. A cruz nos traz uma vida de humildade. Terceiro efeito, uma vida de dependência do Espírito Santo. Então, a mensagem da cruz, para a gente não esquecer, nos traz uma vida de poder de Deus. Recebemos a mensagem da cruz com poder libertador. Segundo efeito, nos traz humildade. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Em Mateus 11, 29. Terceiro, uma vida de dependência do Espírito Santo. O que Jesus quer é que nós dependemos dele sempre. E a mensagem da cruz deve ser a principal mensagem do pregador. Hoje, somos tentados a pregar mensagens de avivamentos. Mensagens de avivamentos para alegrar, empolgar. Mas o cristão que não chora, não se emociona, não sente o poder de Deus com a mensagem da cruz, ele ainda não entendeu a mensagem da cruz. Ele ainda não entendeu o sacrifício de Cristo. A mensagem da cruz, ela é poder, ela purifica, transforma o homem pecador numa nova criatura. Traz humildade a esse homem. Paulo, que era o perseguidor, que era arrogante, prepotente, aprende com Jesus a ser humilde. E agora, depois disso, Paulo começa a entender que o efeito da mensagem da cruz é dependência do Espírito Santo. Caro aluno, caro pregador, caro obreiro, aprenda. Não falte nos seus sermões, não deixe faltar nos seus sermões a mensagem da cruz. A você, professor, a você que nos acompanha, queremos concluir dizendo: muito obrigado por fazer parte da nossa escola bíblica. E quando falo escola bíblica, nossa escola bíblica, eu falo mundial. Obrigado você que faz parte aqui em São José da Coroa Grande, na sede, na congregação Cajueiro. Obrigado a todos que amam a escola bíblica. E quero agradecer a sua participação e dizer aos professores: sejam bastante dinâmicos, tragam dinâmica para suas classes, ensinem a seus alunos, porque ele espera muito de vocês. Encerro com aquela famosa frase que eu sempre digo: quem não se assenta para aprender, jamais se levantará para ensinar. Graça e paz. Deus abençoe a todos.